Brevemente, para quem não me conhece, meu nome é Aquiles, né, alguns rostos novos chegaram aí. Eu sou obreiro do IAG, alguns já me conhecem, né, já participei de uns estudos aqui com os irmãos. Moro em Minas Gerais, tá, e o Alexandre me convidou para a gente estudar um pouquinho junto. Nós estamos estudando alguns assuntos eclesiológicos, né, referente à igreja. Ok? Então separamos em 4 temas. Ontem foi mais uma introdução, foi mais informações técnicas sobre as fases da Igreja de Deus aqui na Terra. Hoje pela manhã, que foi a autoridade, a Igreja do 27º dia, sua autoridade, que sabemos e vimos aqui, através de citações, que Deus estabeleceu essa igreja e essa organização, não apenas um povo, mas Ele também estabeleceu uma organização, foi necessário. E que essa organização possui autoridade. Estudamos isso pela manhã. A despeito às vezes, das aparentes contradições, né, até mencionamos, depois quem quiser olhar a Bíblia White em espanhol, né, a gente mencionou o seguinte, que não é porque a sua igreja, o seu pastor, ele tem uma conduta, não quer dizer que ele está representando bem a igreja. Foi dito aqui o seguinte, que a igreja não mudou. Quem está mudando as coisas são alguns líderes, alguns membros, mas a igreja em si ela permanece. Mesmo em 1957, quando houve a bifurcação na estrada da nossa cristologia, a igreja não mudou. A igreja não fez nenhum voto favorecendo a cristologia. Exatamente, não tem nada oficial. Então, surgiu um novo ramo teológico cristológico? Sim, mas a igreja permaneceu igual antes de 1957. Os votos não mudou, não teve voto. Aquele voto white. Não, aí é a divisão sul-americana. Né? Não é a associação geral. A igreja, né, o órgão máximo é a associação geral. Foi até mencionado de manhã o seguinte, que a divisão sul-americana fez um voto favorecendo a cristologia anglo-apsariana, né, voto 2010-2017, desde 2010. Mas isso não representa a visão teológica do adventismo mundial. Isso não representa. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você mencionou a Bíblia White. A Bíblia White aqui não foi publicada. Isso aqui é a Bíblia White. Quem não viu, depois quiser ver, pode ver. Isso aqui eu comprei essa semana passada. Veio do Peru. Inclusive quem vende essa Bíblia é um pastor da igreja, o pastor Doug Batchelor. Não sei quantos conhecem. Pastor, ele é líder de um ministério lá nos Estados Unidos chamado Mesenfex, né? É a Bíblia White. Tem os textos aqui, né, os textos bíblicos e os textos de Ellen White, normal, né? E além disso, eles têm, como eles estão vinculados à igreja, eles têm autorização de pôr todo o comentário bíblico aqui, né? O título, o autor, igual como não sei quem tem o comentário bíblico, mesma coisa. Inclusive, tem inário adventista. Tem até o inário. Ela é ilustrada, né, alguns pontos, Daniel, Apocalipse, algumas dessas feras aqui, ela ilustra. Né, quem quiser depois averiguar com seus próprios olhos, né, então aquilo que Albertin, aquele outro pastor, jornalista, Michelson Borges, falou que a igreja nunca iria autorizar isso, ela só não autorizou como publicou. Tá? Então, uma decisão aqui na nossa divisão, na nossa união, na nossa associação, nem sempre representa bem. Eu sou pai, né, e nem sempre meus filhos me representam bem. Então, não quer dizer que você é pai, vai instruir seu filho e que em todos os momentos ele vai te representar do jeito que você tem ensinado ele. A mesma coisa é a associação geral. Às vezes as divisões, uniões, por exemplo, tem 2 uniões, a União de Colômbia e a União da Califórnia, ordenam mulheres. Não representa a nossa igreja. Não representa. Ok? Então nós discutimos um pouco sobre isso, que não podemos minimizar a autoridade ou jogar a igreja no inferno. A gente falou também de dois extremos. Um que joga a igreja no inferno, outro que joga a igreja no céu. Né? A igreja maravilhosa, cheirosa. Mas nós temos que ter equilíbrio. Ela é a igreja de Deus, como mencionei de manhã. Ela é a igreja de Deus sim, mas não está tão cheirosa e arrumadinha como deveria estar. Mas continua sendo a igreja de Deus. Então nós temos que ter este equilíbrio. Pra não e é difícil. É difícil a gente ou estar numa linha ou estar em outra. Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu vou até orar agora. O irmão já orou, mas
Eu já estou desde o dia 18 fora de casa, uma rotina muito pesada, dormindo muito tarde. Ontem eu estava bem confuso mentalmente, eu estou bem cansado mentalmente também. E para não ficar irreverente, eu vou me ajoelhar, né, para não causar reverência, barulho. Se os irmãos quiserem permanecer do jeito que estão, permaneçam, tá? Fiquem em espírito de oração para que eu mantenha a concentração. Tá? E aqueles que reverentemente quiserem me acompanhar na oração, oremos. Grandioso Deus que habita nas alturas do céu, santificado seja teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome para estudar a tua palavra, para correr atrás do equilíbrio que muitas vezes está longe de nós. Mas que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor esteja aqui com os irmãos, abram os seus ouvidos espirituais e que o Senhor venha falar, que não seja eu. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor me ajude a manter o raciocínio e a concentração, a despeito do meu cansaço e debilidade física. É o que te rogamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então foi mais ou menos isso que a gente falou. Lá na sexta-feira foi as fases da Igreja de Deus, agora a autoridade da Igreja, ok? E agora vamos falar sobre as corrupções e crises internas. Porque apesar de ser a Igreja de Deus, já foi mencionado algumas vezes aqui, ela tem falhas? Obviamente. O nosso movimento, já foi até mencionado na pregação anterior, o nosso movimento ele tem credenciais proféticas. Não nascemos do acaso, de uma briga. Nós temos uma origem profética. Quando a gente lê Daniel, Daniel 7, Daniel 8, nós vimos que Daniel recebe uma visão e Satanás estava prosperando. E a Bíblia até diz que ele fez o engano e naquilo que fez ele prosperou. E Daniel olha aquilo tudo espantado. Fala, mas até quando ele vai prosperar? E diz que ele prosperou em quem? Jogar a verdade por terra e deitar o santuário de Deus. Que inclusive é a nossa base doutrinária, é o santuário. Roma absorveu todos os rituais do santuário, inclusive a intercessão, porque quem intercede é o padre. O padre ouve a pessoa que se confessa, e ele vai falar para os santos, e esses santos, por sua vez, chegam em Maria ou em Jesus. Então, o catolicismo tentou deitar por terra o santuário de Deus. E naquilo que fez prosperou. E Daniel ficou extremamente preocupado. Falou, Senhor, mas até quando isso vai permanecer? Até quando? Até quando? 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, que culminou em 22 de outubro de 1844. Então, essa é a data não oficial da organização, mas oficial do movimento adventista. As profecias desde 1898 passaram a ter mais clareza, a partir do tempo do fim, e a partir de 1844 surgiu um povo que iria vindicar a verdade de Deus e que iria deitar por terra as acusações de Satanás concernentes ao santuário. E em 1844 o que aconteceu? Jesus passa do santo para o santíssimo. Não existia adventistas na época de Jesus, não precisava dos adventistas na época de Jesus. Não existia adventistas na época da Reforma Protestante. Não existia adventistas na época do Velho Testamento. Nós estudamos que a Igreja de Deus ela é uma só, pode ser dividida em duas grandes fases, a fase militante e a triunfante, mas a militante ela é dividida em várias. Desde a época do Éden, a Igreja do Éden, a Igreja, o tabernáculo, o templo, enfim, até chegar na fase do Adventismo. Só que o Adventismo ele tem uma missão muito específica. Muito específica. E qual é essa missão? O santuário. Que viu Jesus passando do santo para o santíssimo. Nós até comentamos um pouco aqui na escola sabatina que o que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por nós. Os judeus viviam um tipo, nós vivemos o antítipo. Jesus, ele morreu na Páscoa, nós comentamos ontem, ele ressuscitou no dia de primícias, o Pentecostes se cumpriu ali o antítipo
em Atos 2, né, e assim foi. O dia das trombetas, né, a festa das trombetas, foram os 10 anos da mensagem milerita, de 33 a 43, e depois das trombetas vinha o dia do juízo, o juízo investigativo. Então o movimento milerita tocou por 10 anos a trombeta. O juízo vai começar, porque esse era o objetivo. O juízo, o dia da expiação para o judeu era literalmente o juízo, literalmente. Então, antes de acontecer esse juízo dia 22, no 10º dia do 7º mês, antes de acontecer, as trombetas tocavam 10 dias para lembrar o povo. O juízo está chegando, o juízo está chegando. E o juízo chegou, em 1944. E Deus levantou um povo. E esse povo, nós vimos na escola sabatina que, para viver no juízo investigativo, no tipo, era requerido dos israelitas uma conduta. E qual era essa conduta? Santificação, né? Contrição de coração, jejum. Isso era a conduta requerida deles. Se alguém fosse encontrado sem estar nessa condição, o que acontecia com ele? Ele era extirpado do arraial, ele era expulso da igreja, né? Do povo escolhido de Deus. Então, nós vivemos neste dia. O juízo começou. O juiz se assentou, abriram-se os livros. Nós somos esse povo que fomos chamados para isso. Então, por isso que os adventistas não estiveram nos tempos de Jesus, na Reforma Protestante, ou nos dias do Velho Testamento. Porque nós somos a resposta da pergunta de Daniel. Até quando? Até quando o santuário vai permanecer deitado por terra? Quando que ele vai ser purificado? Então, essa é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, muitos não sabem. Muitos, que eu digo, adventistas. A maioria dos adventistas... Eu já fiz uma enquete, né, um questionamento em algumas igrejas perguntando: irmão, por que você é da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Irmã, por que você é da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que dentre o último censo que foi feito aí, 33 mil denominações cristãs, né, fora as outras centenas de religiões, e você ainda cai na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por que você escolheu ser Adventista do Sétimo Dia? Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês vão para a igreja todo sábado? A maioria das respostas não são compatíveis com a nossa missão. Que é: eu quero ir para o céu. Eu quero ver Jesus. Eu, quero andar nas ruas de ouro. Quero escapar da morte. Isso é uma consequência, mas não é a nossa missão. Não é a nossa missão. A nossa missão é muito mais específica. Antes mesmo do ser humano existir, já existia um grande conflito. Ou seja, o problema não é terrenal. O problema não está girando em torno de nós apenas. O problema é cósmico. Antes mesmo de surgir o ser humano, Satanás já tinha se rebelado contra Deus. Ele só trouxe o campo de batalha para cá. Mas o grande conflito já existia. E não girava em torno da salvação do homem, como nem existia. Então, no que gira em torno do grande conflito? Uma acusação, a lei. Satanás acusou a Deus. Já ouviram a expressão Deus no banco dos réus? Deus está no banco dos réus. Ele foi acusado. Ok? E o que ele fez? Destruiu Satanás? Não. Jesus diz que... Ellen White diz que Satanás tinha grande admiração e simpatia dos anjos. Porque ele era o arcanjo, né? Ele velava no propiciatório, que tem aqueles 2 anjos que tem a Shekinah. Satanás era um dos anjos, ele era um anjo cobridor. Ele estava face a face com Deus. Então não tinha, o que Ellen White diz, que abaixo de Cristo não tinha ninguém como Lúcifer na época, né? Um anjo portador de luz. Mas ele fez uma acusação. E Deus, para não destruiu, porque Deus ele está direcionando o grande conflito de uma maneira que não vai ter como refutá-lo. E Ellen White diz no capítulo Está consumado e desejo a todas as nações que Deus deu tempo para Satanás desenvolver os seus planos.
Então Deus falou assim para ele, ó, eu sou injusto? Tá bom, prove. E nós vivemos na maneira de governo de Satanás. Desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que a sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor. Mostrar-se-ia no grande conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudanças ou perfeitos e imutáveis. A situação é essa. Então, tem alguma coisa aqui de salvação do homem, por enquanto? Não. Ou seja, o que gira em torno do grande conflito? Ó, vai se mostrar nesse grande conflito se os estatutos de Deus são imutáveis ou mutáveis. É isso que gira o grande conflito. Nisso. Basicamente nisso. A salvação do homem nós vamos ver que é apenas uma consequência. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo que a salvação do homem. Não é apenas para a minha salvação. Não é uma troca, Senhor, eu te sirvo e o Senhor me salva. Não. É um grande conflito. Deus foi acusado. Nós vivemos num tribunal. Se a acusação foi, é impossível viver a lei de Deus. Deus é injusto por isso, porque ele dá leis que é impossível ser vividas. Então, se eu não vivo a lei, como é a acusação da maioria das igrejas que não precisa mais viver a lei, né, ou até já permeou o nosso meio, né, que é impossível viver a lei perfeitamente, é possível vencer o pecado, porque viver a lei é vitória sobre o pecado, porque iniquidade, né, é transgressão da lei, iniquidade é pecado. Ou seja, o grande conflito entrou até na nossa igreja. Então nós que temos que refutar isso, já defasou um pouco a missão. Não da igreja em si, mas do povo e da liderança que tem desvirtuado essa missão. Então Satanás está desenvolvendo o seu plano. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo, nós somos poeira cósmica, pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e a seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Ou seja, não é apenas para a salvação do homem que Jesus veio, mas ele veio para justificar Deus perante todo o universo. Tem todo o universo nos olhando. Nós somos espetáculos ao mundo. Abram suas Bíblias em Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 diz assim, ó: e havendo por ele, por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus e do seu sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Ou seja, para que o juiz investigativo? Deus sabe de tudo. O juiz investigativo, tudo isso que está acontecendo não é para Deus, mas é para o universo. É para o universo. Todo o universo está com os olhos desse tamanho nos olhando, para ver se Jesus... Exatamente. Se eu não vivo a lei, eu digo que a lei é impossível de ser vivida, eu estou justificando quem no grande conflito? A Satanás. Se eu digo que a lei é possível de ser vivida, e pela fé em Jesus vivo a inimizade que Deus nos deu ao pecado, lá em Gênesis 3,15, eu estou justificando a quem? A Deus. Então não existe meio termo. Ou vamos justificar a Satanás, ou vamos justificar a Deus. Ok? Então, nisso gira o grande conflito. Não é o temor do castigo, ou a esperança da recompensa eterna, que leva o discípulo de Cristo a segui-lo. Ou seja, não é
o desejar o céu, que deve me levar a ir para a igreja. Vocês olhem a citação aqui em cima, tá? Como eu estou falando. Então não é o temor de um inferno ou a esperança de um céu. Mas o que é? Contemplam o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário. E essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam, ouve-lhe a voz e seguem. Ou seja, o contemplar a vida de Cristo. E o que Cristo veio fazer aqui? Mateus 1:21, né? E ele enviou a lei. Jesus veio mostrar como viver a lei. Entendeu? Então não é o medo de um inferno ou o desejo de um céu. Isso é barganha. Jó, ele foi metido nesse grande conflito. E ele falou, ainda que ele me mate, eu defenderei nos caminhos diante dele. Ainda que ele me mate. Ou seja, eu não estou procurando recompensa. Eu sirvo a Deus pelo que ele é. Ele é Deus, e não pelo que ele faz. Então essa é a missão do Adventista do sétimo dia. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, o serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Não é o céu ou o inferno de novo, mas é apreciar o caráter de Cristo, apreciar o seu caráter. É intuito de Cristo que a ordem celeste, o celeste plano de governo, a divina harmonia celeste, sejam representadas em sua igreja na terra. Nós vivemos o antítipo dia da expiação. O juízo está se desenrolando. E estamos mandando pecados lá para o Santíssimo. E Jesus precisa de um homem designado. Todo mundo conhece essa linguagem, né? O homem designado. No dia do Yom Kippur, no dia da expiação, existia um personagem designado para isso, para levar Azazel ao deserto. E Spaulding Magen, Ellen White diz que o homem designado deveria levar aquele bode para o deserto para ele nunca mais voltar, senão ele traria os pecados do povo novamente, o povo estaria perdido para sempre. Ou seja, Cristo está esperando um homem designado. E é esse homem designado que é a Igreja Adventista do sétimo dia, deveria ser nós. Ok? Então é isso que ele está esperando. E essa é a nossa missão como povo. Agora vem a dolorosa pergunta. Temos cumprido o nosso papel como igreja? Nós estudamos aqui hoje de manhã na escola sabatina que Daniel ele se colocou no lugar do povo, porque a justiça que Daniel conseguiu não era dele, era de Jesus. Então eles sempre falavam, olha, nós pecamos. Então nós somos a igreja adventista do sétimo dia. Temos cumprido bem o papel. Eu não sei quantos conhecem esse livreto aqui. Ele é publicado pelo IAG, esse livreto. O que é ser um adventista do sétimo dia? Eu amo esse livreto. Foi o primeiro livreto a ser publicado pelo IAG. E eu gosto muito desse livreto. Para mim é o melhor que tem. Para nós adventistas. Não é cabível a evangélicos e tal, porque ele é muito específico na sua mensagem a adventistas. E quem escreveu ele foi um pastor adventista, Dennis Priebe, não sei quantos conhecem, um excelente pastor. E ele mostra, né, o título já é bem sugestivo, né? O que é um adventista do sétimo dia. Então ele demonstra aqui, através da Bíblia de profecia, qual a nossa missão como povo. E ele também faz essa pergunta. Temos desempenhado bem o nosso papel? Temos vindicado a lei de Deus? E temos sido o homem designado que conduzirá Azazel ao deserto? Eu queria ler aqui a página 23. Essa pesquisa está defasada, mas eu corri atrás de outra pesquisa, que é pior ainda o quadro. Aí diz assim, talvez possamos encontrar a resposta dada dessa pergunta por William Johnson, na Revista Adventista, de 3 de julho de 1986. Olha a pesquisa. Uma pesquisa foi feita pelo Instituto Gallup para determinar a atitude do público para com a Igreja Adventista do sétimo dia. Apenas 70% dos pesquisados responderam que tinham ouvido ou lido sobre a igreja. Quando perguntaram do que eles mais gostavam em nós, 52 deram nenhuma resposta. É diferente.
Outros 21 disseram nada, ou seja, mesma coisa, indiferente, nada em peculiar. Isso quer dizer que 73% do público não pensa em nenhum aspecto atrativo sobre a igreja. Isso foi em 86, tá? 86. Mas não, hoje. Estou dando risada, mas é triste, verdade. Isso é triste. Então, 73% do público, para eles, nós somos indiferentes. Não temos nada de atrativo. Esta figura é quase igual à resposta à pergunta: o que você gosta, afinal, nos adventistas do sétimo dia? Novamente, 51 não responderam. E 20 disseram que não desgostam em nada. Nem gostam de nada em peculiar. Ou seja, quase ninguém sente nada de... Primeiro aqui que 30% nunca ouviu falar da igreja. Né? E de 100% desses 70% que já ouviram falar, eles 70 e poucos por cento não via nada de atrativo em nós. Então já é uma coisa bem preocupante. Em outra pesquisa, relatada na Revista Adventista de fevereiro de 1995, 9 anos depois, só piorou o quadro. Somente 53 tinham ouvido falar sobre a igreja. No outro eram 30. Não, no outro era 70. 73. Agora 53, 20% caiu. Caiu 20%. Tenha ouvido sobre a igreja adventista do sétimo dia. Além disso, houve um notável aumento dos que erroneamente nos identificaram como a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ou como testemunhas de Jeová. Então, essa é a visão do público sobre nós, que diz respeito a essa pergunta. Temos preparado, né, os caminhos para... Nós temos uma missão semelhante a João Batista. Preparou o caminho para Jesus, né, vir. E nós também estamos preparando um caminho, conduzindo Azazel ao deserto. Na verdade, era essa visão, né? Imagina agora. Exatamente. Aí uma outra pesquisa feita por um instituto lá dos Estados Unidos, chamado Forum Religion e Public Life. São 2 órgãos. Eles fizeram uma pesquisa com o público sobre conhecimento da Bíblia, né, conhecimento religioso. Eu nem coloquei aqui algumas informações que eram vergonhosas, né, mas enfim. A pesquisa foi dividida mais ou menos pela pontuação. Foi uma pesquisa boa, com classe financeira separado, faixa hereditária, enfim. Foi uma pesquisa boa, profunda. Né? E foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. Católicos, protestantes, mórmons, judeus e ateus. 5. Né? Quem teve a menor pontuação? Os católicos. Né? Que foi de 14,7. Eram 32 questões e em média eles acertaram 14,7. Né? Aí aqui em segundo lugar, para mim isso já é preocupante, porque os adventistas do sétimo dia foram colocados dentro do pacote de evangélicos, tá? E eles ficaram em penúltimo lugar, com 16. De 32 acertaram 16, metade, 50%. Em antepenúltimo lugar, ficou os Mormons. Nós acertamos 16 e os Mormons acertaram 20,3. E em segundo lugar, ficaram os judeus, com quase igual aos Mormons, 20,5. E em primeiro lugar, os ateus, com 20,9. Ou seja, isso diz muito a respeito do nosso desempenho como igreja. 20,9 dos ateus contra 16 dos adventistas. É um quadro muito preocupante. Mas eu vi uma pesquisa agora do Paulo Júnior. Piorou? Não. Ele coloca, só que ele não coloca nós como evangélicos, ele coloca os adventistas lá na questão de estudo da Bíblia. Os ateus como sempre, eles estão lá. E o que ele questiona é nós
estarmos ainda atrás dos adventistas. Não que os adventistas estejam ainda para abaixo. Mas a gente está dentro desse pacotão dos evangélicos. Por isso que aí no White diz, meus irmãos, um reavivamento da verdade e piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. A gente precisa se reavivar. Porque senão não vai acontecer nada. A menos que se arrependa e se converta à igreja, que agora está a levedar-se com a sua apostasia, comerá do fruto de seu próprio ato, até que se aborreça a si mesmo. Ou seja, aqui ele está dizendo que existe o que dentro da igreja? Apostasia. Tem adventista que não gosta de ouvir isso. A igreja não está apostatada, mas existe apostasia dentro da igreja. E ela já está fermentada, levedada. Ok? Já está desenvolvida. Quando você leveda o pão desse tamanho, qual o tamanho que ele fica? Ou seja, ela ampliou já a nossa apostasia como povo. Ok? Então a gente, se olhar as músicas, tem um pastor da igreja, isso não precisa cortar não. Tem um pastor da igreja, ele tem um projeto chamado Outra Igreja. Vocês devem já saber quem é. Vocês conhecem. Só o nome do projeto do pastor, Outra Igreja. Ele está junto com esses projetos de Nova Semente. Olha, é terrível. Ele tem um vídeo que ele diz assim, que se pegar os escritos de Ellen White e passar pelo crivo do Evangelho, não sobra nada do outro lado. Ele tem um vídeo dele. E ele é pastor, ele é doutor, ele é professor adventista. Então, ele toma café, ele inclusive fala que na Andrews todo mundo toma café e que não tem nada a ver, que a gente tem mente pequena aqui, não tem nada a ver esse negócio de não tomar café. Então, Tiago Arraes. Então, existem muitas coisas que nos escandalizam dentro da organização. Por mais que vimos que a organização ela foi fundada por Deus e tem sua autoridade, é inevitável, a não ser que eu seja um cego que não queira ver. Enxergo, mas opto por não ver. Porque existe. Existe. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração do desempenho da igreja, tá? Porque senão a gente joga a igreja no inferno mesmo. Porque existe adultérios, existe heresias, homossexualismo, desvio de dinheiro, casos de embriaguez, até líderes que bebem. Enfim, existem muitas coisas espantosas, terríveis e espantosas, como diz Daniel, dentro da igreja. E se a gente não levar em consideração, pode entrar. Feliz sábado, meu irmão. Feliz sábado, meu irmão. Esse lugar está desocupado, né? Tem um anjo. Tem um anjo? Então vai ficar uma anjo. Então, uma coisa que a gente analisou ontem é que a Igreja de Deus ela é uma só. Não existe a Igreja de Deus adventista e existiu a Igreja de Deus judaica, não. Ela é uma só. Foram fases. Ok? Então, se eu olhar a Igreja adventista de forma isolada, eu jogo ela no inferno. Porque o negócio está feio. Mas por isso que é interessante, importante, essencial eu olhar todas as fases da igreja e colocar e aplicá-la no nosso contexto de hoje. O que a Ellen White diz que se olharmos o passado não temos o que temer quanto ao futuro. Salomão fala que o que foi é e o que é foi, o que foi há de ser, ou seja, repete-se. Então a gente tem que levar em consideração o desempenho não da igreja adventista do sétimo dia, mas o desempenho da igreja de Deus num todo. E quando a gente olha esse desempenho mesmo que geral, mais abrangente, não só no contexto e fase laodiceana, nós vemos que a igreja sempre foi um fiasco. Sempre foi um fiasco. A igreja sempre foi a igreja que Deus tem, não é a igreja que Deus quer. Sempre. Eu não estou falando da igreja de Deus, estou falando da igreja de Deus. Igreja de Deus. Se a gente analisar o contexto antediluviano, quantos se salvaram na época antediluviana? 8.
8 assim, né? Noé arrastou sua família para a arca, porque saiu de lá, Cão fez o que fez. Então, Noé arrastou sua família. Mas a igreja ali, ela era dividida em 2 linhagens, né? Tinha a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A linhagem de Sete era a igreja de Deus. Pesquisas criacionistas dizem o seguinte, que na época havia mais ou menos entre 9 e 10 bilhões de habitantes na Terra, porque os homens viviam quase 1000 anos. Então imagina, uma mulher e um homem ficar procriando, sei lá, 800, 700 anos, até a idade, não sei qual é a idade fértil. E não tinha as doenças que temos hoje. Então, eles procriavam mesmo. Né? A estatística de vida era gigantesca, então mais nascia do que morria. Hoje, com 6 milhões de pecado, degeneração total da raça, está nascendo mais do que morre. Agora imagina naquela época. Então a gente pode calcular desses 10, vamos colocar 9 bilhões. Vamos colocar aqui de 9 bilhões, vamos colocar que 6 bilhões eram da descendência de Caim, que eram homens mais profanos e tal, faziam filho por aí afora. Né? Poligamia, porque teve poligamia. Né? E que os descendentes de Sete era a minoria, era só 3 bilhões. 1/3 disso aí. Mas cadê os 3 bilhões da igreja de Diluviana? Não tem. Tinha 8. Ou seja, mesmo no período antediluviano, com a descendência inteira de Sete, que era a igreja visível de Deus na época, só 8 se salvaram. Matusalém ia se salvar, mas ele morreu no ano do dilúvio. Ok? Mas não teve mais ninguém da igreja que se salvou. Quando a gente ela não fala isso no Patriarca, ela falou assim, muitos descansaram antes da... Né? Muitos cansaram. Muitas pessoas... Descansaram. Sim. Mas o contexto de salvação da arca, só 8 estavam preparados. Que estavam vivos. Que estavam vivos, exatamente. Estavam vivos. Mas mesmo assim ela menciona também pessoas que aceitaram a mensagem e desistiram. E ela não categoriza se eram filhos de Sete ou filhos de Caim. Ok? Se a gente analisa também o período do Êxodo, quantos entraram na terra? Nem Moisés entrou. Foi salvo. Ele foi salvo. Mas não entrou. Então, meu irmão, se eu me escandalizo com a igreja hoje, porque eu vi adultério, né, o que dizer de Hófini e Finéias? Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 2. Hófini e Finéias eram filhos de Eli, sacerdotes. O pai dele era o presidente da Associação Geral na época. Ainda mais que o contexto não tinha rei. Então o sumo sacerdote era pastor máximo da igreja e rei da nação. Ele era juiz. Né? E os filhos dele eram pastores. Então no capítulo 2, versículo 12, olha o que diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Ou seja, eles eram pastores. Eles eram ministros de Deus. E eram filhos de Belial. E, além de tudo, eles o quê? Eles não conheciam a Deus. Já viram pastores por aí que não conhecem a Deus? Se eu me escandalizo, eu vi uma abominação. Para mim é uma abominação. Não tenho medo de falar, não é uma abominação. Um retiro aí que fizeram, vão fazer em Rondônia, não sei o que, Vale do Ávila. Não sei quantos vídeos isso aí. Eu quase tive um treco quando eu vi aquilo. Porque aí parece um pastor lá, ele falando em gira, mano, não sei o que, truta, vai ser bom. Eu achei que era um bandido. Se não falasse que era um pastor, não tivesse escrito ali pastor, eu ia achar que eles estavam tirando um jovem da favela e levando para ver se converte ele no retiro. Mas era um pastor falando. Então, se eu me escandalizo com isso, então o que dizer nesse período da Igreja de Deus? Em que haviam pastores pagãos e que nem conheciam sequer a Deus. Porque o costume deles sacerdotes, com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço, né, do sacerdote, um levita, porque os levitas que trabalhavam ali,
com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tinha, o sacerdote tomava para si. Carne crua. Assim fazia todo Israel que ia a Siló. Fazia com Israel. Também antes de queimarem a gordura, até a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar, dá a carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Carne crua com gordura e tudo. Gordura já tinha na lei, né, a Torá já estava escrita que não devia comer. E dizendo-lhe o homem: queima-se, o ofertante, o adorador, queima-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Então, olha a conduta pastoral da época. Se eu me escandalizo com um pastor que fala agir e parece um bandido, foi isso que eu vi. Então, o que dizer de um pastor que come carne crua com gordura e tudo, e ainda toma a força do membro? Pressão. Vou te disciplinar se você não me der. Entendeu? Se a gente olhar mais para baixo, se eu me escandalizo com adultérios na igreja, né, então, o que diria aqui no versículo 22, mais embaixo aqui, ó? Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ele tinha relações sexuais aos bandos. Aonde? Eu nunca vi um pastor aos bandos com mulheres dentro da igreja. Por mais que exista apostasia dentro da igreja, existam dificuldades. Só que eu ainda não vi chegar a esse ponto. Eu estou falando de mim, não sei se alguém já viu, estou falando de mim, eu respondo por mim, não respondo por outros falam. Eu nunca vi. Entende? Então, nós temos que ter essa maturidade. Existe, a igreja, Deus não atua mais na igreja porque tem adultério, porque, sei lá, qualquer outra apostasia. Deixou de ser a igreja de Deus aqui porque a Ofeli e o Finéias estava com mulheres aos bandos? Não, deixou de ser a igreja de Deus. Permaneceu sendo a igreja de Deus. Amém. Então, teve as consequências. Teve as consequências. É o que a gente leu quando Ellen White foi exilada. Né? Exilaram Ellen White para a Austrália. Ele enviou uma carta para o presidente da associação na época e falou: ó, Deus não pediu para eu estar aqui. Né? E vocês vão colher o fruto disso. Ela escreve assim, que houve tanta... esqueci a palavra que ela diz lá, mas mais ou menos assim, as pessoas estavam tão empenhadas nisso, em enviar ela, tão ansiosas para que ela saísse de lá, que o Senhor permitiu, falou: ó, vai, mas vão colher consequências. Né? E teve as consequências da época. Ok? Então, é a igreja de Deus, não deixou de ser a igreja de Deus, mas as suas consequências ficam. Né? Ou do reinado de Acaz. Né? Se eu falar, fecharam a igreja e abrir uma nova semente para mim aqui na igreja, né? E vamos lá em Crônicas, 2 Crônicas 28. Acaz foi pai de Ezequias, filho de Jotão. E Ezequias foi pai de Manassés. E Manassés pai de Amon, que os dois foram reis terríveis. Só que Ezequias foi um rei bom, filho de Acaz. Olha o que diz. Acaz era rei, Acaz não era sacerdote. Mas ele representava uma liderança da igreja também. E olha o que ele diz aqui no versículo 3, capítulo 28 de 2 Crônicas. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou até seus filhos no fogo. O versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. O versículo 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, da Síria, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a ruína de todo Israel. E ajuntou a casa, olha o que ele fez, os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, e também em cada cidade de Judá, e fez altos para queimar incenso nos outeiros. É a igreja de Deus. Deixou de ser a igreja de Deus por conta disso? Ele chegou a banir o sistema do templo.
que era a salvação para o povo, que tipificava o Messias. Ele chegou a banir. Quando a gente lê aqui no capítulo 29, as reformas que Ezequias fez, aí ele diz aqui, no versículo 6, não, versículo 7, também fecharam, né, foi o caso do pai dele, as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Ou seja, fecharam, baniram o serviço do templo. E não deixaram de ser a igreja de Deus por isso. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Mas tem coisa pior. Reforma de Josias, é pior mesmo. A situação vai piorando. Se a gente volta aí um pouquinho em segunda Reis, capítulo 23, deixa eu dar uma olhada aqui. Segunda Reis 22, 22. Josias, ele foi um bom rei, né? Um excelente rei. Inclusive, depois da sua morte, diz que no versículo 25 do capítulo 23, diz que não houve rei igual a Josias, nem antes nem depois. E ele era filho de Amon, né? E neto de Manassés, que foram os piores reis de Israel, né? De Jerusalém. Josias pegou Josias pegou o reino degenerado das mãos do seu pai Amon. Que por o Israel, se eu não me engano, Manassés reinou por 50 e poucos anos. Manassés. E foi o pior rei de Israel. E Amon reinou acho que 2, 3 anos, alguma coisa assim. Né? Então foram mais de meio século de reinado promíscuo. Reinado. Manassés, se vocês lerem depois as crônicas de Manassés, foi terrível. Diz que ele foi pior do que os reis pagãos. Ele foi terrível. Então, foi o que ele inclusive cerrou o profeta Isaías ao meio vivo. Mas depois ele se converteu. Interessante, depois ele se converte. Né? Olha que nunca é tarde demais. Mas interessante. Então Josias pega o rei das mãos de Amon degenerado. E ele começa a fazer umas reformas. Porque ele começou a reinar com 8 anos. Com 16 anos, que é no 8º ano do seu reinado, ele conhece ao Senhor, né? Ele decide, ele se entrega a Deus. E em 622 ele começa a reformar Israel. 18 anos depois, ele começa a reformar Israel, Jerusalém. O reino de Judá, que Israel já não existia mais. Ele começou a reformar e reparar. Aí interessante aqui, no versículo 22, capítulo 22, versículo 8, já diz uma coisa que pelo menos para mim é espantosa. Né? Então disse o sumo sacerdote Ilquias, o escrivão Azafã, ao escrivão Zafã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Ou seja, qual foi a ordem de Josias? Vai lá e repara o templo, reforma o templo. E ele foi lá e naquele meio da bagunça, dos entulhos, ele achou um livro, que era o livro da lei. Os estudiosos dizem que era o de Deuteronômio. Ou seja, a Bíblia tinha até se perdido. O povo já nem mais tinha Bíblia. E ele leu. E quando a gente lê aqui no versículo 11, diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei Josias a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, sacerdote, Aicão, filho de Zafã, a Acabor, filho de Micaías, a Zafã, dizendo: ide e consultai o Senhor por nós, pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Ou seja, que horror. Não tinha mais palavra, ninguém mais conhecia Deus. Mas através desse livro já tem uma lição que que Josias fez, um reavivamento e uma reforma. E todo reavivamento e reforma está baseado aonde? Na palavra. Na palavra. Ok? E ele começou a fazer uma ótima obra, uma reforma estupenda. E olha aqui no versículo 4 do capítulo 23. Olha só que coisa horrorosa. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, e ao sacerdote da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que tirasse do templo, ou seja, de dentro da igreja, todos os vasos que se tinham feito para Baal, ou seja, dentro da igreja,
para o bosque, para todos os exércitos do céu. E aqui, pior ainda, no outro. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém. Versículo 7. Derrubou a casa dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor. Mas o que é sodomita? Me explica sodomita. Homossexual. Tinha homossexual morando dentro das recâmaras do templo. As recâmaras do templo eram um local onde os sacerdotes e as ofertas eram guardadas ali. E estavam morando homossexuais. Para morar homossexual no templo, tem que ter consentimento dos sacerdotes. Tem que ter consentimento dos adoradores. Tem que ter consentimento do povo em si. Eu ainda não vi, eu já vi casos de homossexualismo, inclusive na minha igreja, ano retrasado, acho que 4 se assumiram. Mas saíram, né? Por mais que tenha incubado, né, mas eu nunca vi chegar nesse estágio. Da igreja, o sacerdote chamar até para morar. Falar, fica aí como zelador, sei lá o que ele fazia lá. Fica aí. Né? E além dos sodomitas, né? A casa do Senhor, em que as mulheres... Também derrubou a casa dos sodomitas que estavam na casa do Senhor. Em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. As mulheres faziam casinhas, roupinhas para os deuses pagãos ali, para os deuses do bosque. Mas mesmo com tudo isso, aí relata, era a casa do Senhor. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Nós temos que ter um equilíbrio grande. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Estamos! A igreja tem abominação e tem, como a gente leu ali, apostasia fermentada? Tem! Mas eu vou dizer que ela não é mais a casa de Deus e que Deus não atua por ela, através dela, porque eu vi um pastor embriagado ou porque eu vi, sei lá, o pastor pregando heresia, adultério na igreja, o pastor caindo em adultério. Deus não atua mais lá. Como Deus vai atuar? Deus atuou num templo que tinha... Deus deixou com que o templo, que logo um pouquinho depois daquilo que acontece com o templo, ele cai em ruína. Deus falou, ó, eu vou preservar vocês enquanto vocês andarem na minha lei. Saiu da minha lei, vocês vão continuar sendo meu povo, mas vocês vão colher o fruto. Ok? Então nós temos que ter esse equilíbrio. Então, se você está aqui ou que vai assistir esse vídeo, tem dificuldades de estar dentro de uma igreja difícil como está a nossa igreja hoje, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Sempre foi um fiasco. A igreja de Deus, essa é a verdade. Sempre foi um fiasco. Não tem o que dizer. Não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. É se abraçar nas promessas e avançar. E avançar. E Deus separou um povo dali e formou uma outra igreja? Não. Não temos respaldo. Ontem a gente até falou um pouco sobre os essênios. Quem já ouviu falar sobre os essênios? Foi um povo que viu todas essas abominações, se escandalizou tanto que saiu, foi para o deserto e foi viver lá no deserto. Eles se isolaram tanto da igreja que Jesus veio, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz, discipulou, e eles estavam tão longe, isolados, que perderam a bênção do Messias. O que Ezequiel diz que quem será selado? Quem está no meio dela. Né? Exatamente, aqueles que suspiram, mas diz assim, ó, passa no meio dela. No meio dela é a cidade. Né, que aplicando para hoje, é o povo de Deus, é a igreja. Ou seja, se é passar no meio dela, ele vai selar no meio dela, porque aquele povo que vai ser selado está onde? Está lá dentro. Passa no meio dela. Ah, mas tem muita apostasia, mas... Sela quem? Quem clama, quem suspira e geme pelo quê? Pelas abominações, porque tem. Estamos lá dentro, no meio das abominações. No meio do caso. Sempre teve fiéis, teve um remanescente. Exatamente. Nós vamos até ver o remanescente do remanescente na próxima pregação. Ok? O remanescente do remanescente. Por mais que a igreja 27º dia é a igreja visível de Deus, nem todos que estão lá é a igreja visível. Ok? Existe joio e existe trigo na igreja. Eu vi até que alguns irmãos estavam comentando aqui uma coisa que um amigo meu me falou há tempos atrás. Eu ia até comentar isso na próxima pregação, mas eu vou adiantar. Sobre o joio e o trigo. O trigo e o joio, eles são semelhantes? São bem semelhantes. Tão semelhantes que dá para até confundir a semelhança. Aí estávamos conversando um sábado passado aí, em pouco tempo.
2 meses atrás. Aí os irmãos estavam debatendo sobre jeito, tal. Aí o irmão falou assim, ó. Ele não falou isso baseado em nenhum livro, tá? Foi a opinião dele, mas eu achei interessante e, para não ser trágico, engraçado. Ele falou assim, tudo bem, é verdade, né? A gente não... O assunto era, não cabe a mim pegar o joio e jogar fora. Não cabe a mim. Deus vai fazer esse sarandeio, essa sacudidura. Deus vai fazer. Não cabe a nós. Aí o irmão falou, isso é certo e tal, verdade, né? O joio é muito parecido com o trigo. Você não tem como distinguir muito bem porque é tudo parecido. E se você ainda tira, corre o risco de tirar o trigo junto. Então a gente tem que ter cuidado. Mas e capim? E erva daninha? Porque... E faz sentido, né? O joio, ele é semelhante ao trigo. Agora, tem tipos de pessoas dentro da igreja que eu não sei como categorizar. Se é capim, se é braquiara, se é amargoso, eu não sei. Joio não deve ser, porque o joio parece com trigo. Tem umas coisas que, por exemplo, da igreja que eu vim, tinha uma moça que ela fazia tatuagens. E o pastor nunca dizia que não era por isso. E ela defendia e mostrava, minhas tatuagens tá bonito, vou fazer outra agora aqui e tal. Isso não é joio, gente. Isso é capim. Declarado, né? A gente já vê a diferença. Exatamente. Já vê diretamente a diferença. Exatamente. Então, o solo da igreja é muito fértil, né? Nasce trigo, nasce joio, nasce capim, nasce braquiara, nasce muita coisa. Muita coisa. Mas o trigo está lá no meio do capim, resistindo, no meio das ervas daninhas, no meio do joio também, abraçado com o joio, porque o joio é igual ao trigo, parecido. E está lá todo mundo lá. Sendo sacudido. Então nós temos que ter esse equilíbrio. A igreja tem sim defeitos. E vai ter até o fim. Sempre teve. Irmão, a igreja adventista. Meu irmão, não é a igreja adventista, é a igreja de Deus, meu irmão. Olha lá Israel. Olha a igreja no tempo que se uniu à igreja católica, era a igreja de Deus. Ok? Tinha até homossexual. Eu nunca via homossexual morando dentro do templo, dentro de uma igreja. Eu ia numa igreja congregar com meus filhos, está um homossexual lá dentro. Eu nunca vi isso. Vamos continuar. O sacerdócio. Que hora que é, gente? Estou falando demais. 4h15. Oi. Se a gente olhar aqui... Vamos em Oséias, falar um pouco sobre o sacerdócio. Eu peguei essa pergunta de Oséias. De Oséias, a gente está conectado em espírito aqui, ó. Oséias, porque a gente quando lê esse texto de Oséias 4:6, a gente só lê até onde interessa a gente. Uhum. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Aí a gente pega isso como se nós, os adventistas, não estivéssemos estudando. Tá vendo? A gente não está estudando, não está tendo conhecimento e tal. Só que o versículo ele continua, ele dá um ponto e continua, né? No contexto. Porque ele dá uma continuidade e fala assim, e tu, sacerdote? Que aí dos adventistas. Olha que interessante. Mas no contexto, esse o meu povo, ele está aplicando mais a liderança. Tá? Não é nem tanto ao povo leigo. Não, eu por mim, eu pensaria o meu... Não, dá para aplicar também. Dá para aplicar. Né? O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Porque ele fala assim, porque o texto ele diz assim, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E tu, sacerdote, que rejeita o conhecimento, vocês, adventistas, estão rejeitando o conhecimento, e o meu povo, que Ellen White fala no Grande Conflito, que Deus tem um povo lá fora... Ele fala aqui, ó, que o povo pereceu. Né? Por quê? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também, e quem é que está rejeitando? Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, ele está aplicando mais no contexto ao sacerdócio. Okay? Se a gente pega lá 2 Pedro... Sim, que nós somos sacerdócio real, santo, povo escolhido para proclamar. Então nós somos sacerdócio. Okay? A igreja de Deus está perecendo por falta de conhecimento. Não porque não tem conhecimento, porque não aplica o conhecimento. Ok? Eu queria ler um versículo aqui, mas antes, se a gente parar para pensar no sacerdócio israelita, eles tinham uma receita gigantesca, né? Um poder aquisitivo gigantesco.
Porque todas as ofertas iam para ele, uma parte das ofertas, não sei a oferta queimada, que toda ela era queimada. Mas o couro ia para eles, até de esposos de guerra. Se Israel invadisse uma terra, os esposos iam para ele. Né? O primogênito ia para ele. O pai tinha que resgatar, pagar um resgate, como Samuel foi, né? Ele era primogênito e foi. Então, se eu não quero um filho, eu tinha que pagar um resgate. Todo animal primogênito era do sacerdote. Então, em pouco tempo, o sacerdócio, apesar de não receber terra, ele ganhou na loteria, digamos assim. O sacerdócio ficou extremamente rico. Extremamente rico. E o que ele começou a ver nisso? Lucro. O que ele começou a ver nas ofertas? Lucro. Então ele começou a estimular o povo a pecar. Esse era o sacerdócio e o sistema pastoral da Igreja de Deus naquela época. Mas se você achar, o pastor, a gente prega sobre santificação. É indignar. A gente pregar sobre santificação. A gente pregar, larga o pecado. Né? Não ouve isso, não faz isso. Para de ser perfeccionista. Não, você pode vencer o pecado. Eu vi esse pastor está falando a experiência dele, não a minha. Né? Não que eu seja melhor do que ele, mas ele está aplicando a experiência dele. Ele falou assim que é impossível ver a lei de Deus perfeitamente, né? Que mesmo que eu não cobice, que eu não olhe, mas eu estou cobiçando por dentro. Ele falou isso, é um pastor bem conhecido, ele falou isso na nossa igreja, no canal dele no YouTube. Fiquei horrorizado com isso. Ele falou, não tem como ver a lei. Todos nós somos pecadores. Agora tem diferença entre pecador e pecadeiro. O termo nem existe. Isso não existe. Isso é antibíblico. Pecadeiro me mostra que eu acredito. Não tem. Então é de indignar, é de se revoltar. Nós pregamos sobre a santificação, né? Larga o pecado, né? Lá em Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o pastor vai lá, o rei vai lá, não. Que isso? Pecado não é escolha não, pecado é estado. Eu sou pecador e pronto, acabou. Né? Não tem muito jeito, né? Eu só não sou pecadeiro, mas pecador eu sou. Então a gente fica indignado, mas isso já acontecia no tempo de Oséias. Era pior porque gerava lucro. Se o povo pecasse, automaticamente o que ele tinha que fazer? Levar uma oferta. E o que ia ficar para o sacerdote? Uma parte dessa oferta. Ok? Seja oferta de manjar, seja oferta para pecado, tinha que derramar sangue. Seja uma pomba, um carneiro, um bode ou um boi. Era o caso de um príncipe. Ou um sacerdote. Diz que ele não tomava posição com seus filhos também. Neutro. Era neutro. Quando Jesus falou assim, se uma ovelha for cair do poço, Jesus está dizendo, ela vai salvar porque ela rende. Rende dinheiro, exatamente. Para os que vêm... Eu estou preocupado com uma alma. Estou curando ela, estou ajudando ela, mas eu estou transvindo o sábado. Agora, se a tua ovelha cair lá, você tira. Tira porque não por amor a ela, mas por causa do dinheiro que ela vale, que você vai vender para entrar para você. Então o sacerdócio começou o quê? A estimular o pecado. Se tornou o quê? Um peque e sacrifício. Entendeu? Peca, pecou, mata o bode, pronto. Mas não foi isso que Deus pediu. Antes de Deus mostrar o sistema sacrificial, né, lá em Gênesis 3:21, quando ele faz pele de cordeiro para Adão e Eva, que teve que matar o primeiro animal. Antes de mostrar o primeiro animal morto, ele mostrou Gênesis 3:15. E porém, inimizade tinha a mulher. O sacrifício é um plano B. Se você não conseguir viver essa inimizade, você tropeçar, não conseguir viver não porque eu não tenho poder, mas porque você não aceitou. Ok? Então, antes de mostrar o sacrifício, Deus mostrava, não peques. E o que é Miqueias, que fala, me apresentarei a Deus com milhares de bezerros, milhares de sacrifícios, apresentarei o primogênito da minha alma, das minhas entranhas, pela transgressão do meu pecado e tal. Não. Né? Mas o que Deus quer que pede de mim? Né? Que ande e tal com ele. Ok? Então, é isso que Deus pede. Só que o sacerdote começou a influenciar o povo. Peque. Por quê? E olha a prova disso. Está aqui em Oséias, no mesmo contexto o meu povo pereceu o pão de conhecimento. Aí fala que tu, sacerdote, né, rejeita o conhecimento. Aí ele fala, o versículo 8, olha como é o sacerdote. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Ou seja, ele ardia de desejo pela transgressão do povo. Peca para eu ganhar a oferta. Peca para eu lucrar com isso. Então, o pecado, mundanamente falando,
humanamente falando, traz lucro. Traz lucro. Só que, espiritualmente falando, traz morte, derramamento de sangue, constrangimento. O pecador tinha que colocar o cordeirinho na cacunda, andar Israel inteiro, ele pecou. Né? Gerava prejuízo para o ofertante, porque ele tinha que tirar, se ele não tivesse, o pobre tinha que dar uma pombinha. Então o pecado ele gera prejuízo, ele derrama sangue fede, é um espetáculo horroroso. Então isso é o pecado, mas o sacerdote é oferta. Ok? E olha o que acontece consequentemente no versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Quer saber como é um pastor? Olha a igreja. E quer saber como é a igreja? Olha o pastor. Isso é uma lei. É uma lei. Não tem como fugir disso. Se o pastor, se o líder, o ancião for disciplinado, for conservador. Eu já frequentei igrejas conservadoras. Em toda a minha vida, tenho 26 anos. E 10 anos de adventismo. Mas em 10 anos de adventismo, eu frequentei 2 igrejas que eu poderia dizer, essa igreja, muito boa, conservadora, o pessoal estuda, a maioria é vegetariana, a igreja que tenta viver a verdade. Por quê? Porque tem uma liderança forte. Entendeu? Se a liderança é fraca, o povo vai ser fraco. E assim como é o sacerdote, assim será o povo. Ok? O período intertestamentário foi terrível, nem vou mencionar muito ele, mas depois, se vocês quiserem, vocês estudam sobre o período intertestamentário, que é o período que não teve profecia entre Malaquias e João Batista. Ok? Ali foi um período terrível para a igreja. Terrível, terrível. O sacerdócio já não era mais da família de Arão, estava na mão dos saduceus, surgiu os essênios, os saduceus, herodianos, os fariseus. Foi uma bagunça só. E Jesus nasceu num reino que era fruto do período intertestamentário. Foi uma coisa terrível. E no período de Jesus? O que dizer do período de Jesus? É terrível também. Eu coloquei algumas citações, mas eu não vou ler que são... Eu coloquei 3 ou 4. Eu vou ler uma só. Os vigias sobre os muros. Vamos ler essa aqui. Os sacerdotes e doutores da nação ignoravam que o maior acontecimento do século estava prestes a ocorrer. Preferiam suas orações destituídas de sentido e realizavam os ritos do culto para serem vistos pelos homens, mas em sua luta por riquezas e honras mundanas não estavam preparados para a revelação do Messias. A mesma indiferença penetrava a terra de Israel. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo ficavam impassíveis ante o júbilo que comovia o céu. O céu estava comovido, o maior acontecimento da história. Mas o povo, apenas alguns. Olha, Deus, sem isso que é importante, vamos ter equilíbrio. Apenas alguns estavam ansiando contemplar o invisível. A esses foi enviada a embaixada do céu. As outras citações falam mais ou menos a mesma coisa, que os vigias do muro, Israel não estava preparado para receber a Jesus. Os anjos foram à terra do povo escolhido, e eles não estavam preparados para receber a Jesus. Com pasmo viram os mensageiros celestiais a indiferença do povo a quem Deus chamara para comunicar ao mundo a luz da sagrada verdade. A nação judaica fora conservada com o testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de Davi. No entanto, não sabia que a sua vinda se achava agora às portas. No templo, o sacrifício matutino e vespertino apontava diariamente ao Cordeiro de Deus. Entretanto, nem mesmo ali havia qualquer preparação para o receber. No próprio templo, o próprio sacerdote, o próprio sumo sacerdote, que sacrificava ali diariamente esperando a Jesus, quando Jesus chegou, apresentou ele como uma criança qualquer. Porque estava, como falou antes, estava tudo... O pensamento era lucro. Não tinha uma visão. Não tinha. Quando Jesus disse em João 39, vós examinais, nós usamos por outro contexto para dar escritura, mas disse, vós examinais a escritura, e são elas que se ficam em mim. Vocês não estão vendo que eu estou preenchendo todos os requisitos que vocês examinam. Vocês estão cegos, quer dizer que eles estavam cegos porque estavam... Eu sou aquilo que as escrituras dizem. Então, isso era a igreja de Deus. Não é que não tinha ninguém. A gente viu que tinha um pequeno povo, sim, preparado, mas era uma minoria. Então, meus irmãos,
Essa é a realidade da igreja de Deus. E para piorar o quadro, né, se a gente for analisar o período da igreja nos dias de Jesus, tá? O que a igreja fez com Jesus? Matou Jesus. Será que tem pecado pior do que matar Jesus? A igreja matou Jesus, a igreja judaica. E agora a pergunta, a igreja judaica deixou de ser a igreja de Deus? Não. Foi até quando? Jesus morreu em que ano? No ano 31. E a igreja judaica deixou de ser a igreja judaica quando? A igreja de Deus quando? No ano 34. Ou seja, Deus respeitou o período profético. E temos um período profético lançado sobre Laodiceia, que não haverá outra igreja, que ela vai ser a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Fazer o quê? Não é a que ele quer, é a que ele tem. Fazer o quê? A igreja de Jesus matou ele veio para a igreja. Talvez crucificaríamos ele aqui, se ele chegasse aqui. Entende? Então, como que eu vou olhar o defeito de um pastor, o defeito de uma irmã, o defeito, sei lá, de uma divisão, como é a nossa divisão super problemática, a divisão sul-americana, e vou dizer, a igreja está apostatada. Irmão, a igreja matou a Jesus e Deus não deixou de ser igreja de Jesus. Deus respeitou o período profético. O fato dela estar apostatada também não quer dizer que ela não seja. Não entendi. O fato dela dizer que ela está apostatada não tem problema também. Ela está em apostasia. Né? Ela está em apostasia. Existe a diferença entre estar apostatada. Apostatada é se desviou de vez. Né? E ter apostasia. Ou seja, existe heresia, existe apostasia, existe defeitos, falhas, debilidades dentro da igreja. Mas não que ela descambou de vez e que, como na época de Jesus, que poucos esperavam, né, tem poucos também que o anjo vai passar no meio e vai selá-los. Ok? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Porque corrupções e crises internas nós temos e sempre tivemos. A igreja sempre foi um fiasco. Se a gente olhar aqui no contexto de Oséias, né, os primeiros capítulos, Oséias foi chamado para viver uma parábola que ainda está na pele dele. Ele foi uma parábola viva. Ele falou, Deus falou, pega uma prostituta. Uma prostituta. Pega essa prostituta, casa com ela, a prostituta vai embora, vai lá para o prostituto, vai lá atrás dela. Ele vai lá com todo constrangimento, vai lá, eu fico imaginando Oséias, e vai embora, ó Senhor, vai lá de novo. Né? E Oséias já sem entender, ele falou, tá vendo essa prostituta? São vocês. Ou seja, a nossa igreja é uma prostituta. É isso que é a igreja de Deus. Mas Deus não deixou de correr atrás dela. Exatamente. Então a gente tem que ter muito carinho e equilíbrio para pensar. E não falar, não, isso tudo está certo, não, tem problema. Mas também não falar, está no inferno. Porque não está no inferno. Não está no inferno. Nós temos que ter esse equilíbrio, que é a igreja. Nem é a grande meretriz. Hã? Que nem é a grande meretriz. Não. A gente viu de manhã, para quem não estava, sobre as citações que Ellen White escreveu de pessoas que jogam a igreja como Babilônia e tal. A gente explicou o contexto, né, o porquê que as pessoas começaram a escrever isso. Teve todo um contexto muito específico. Né, nós estudamos isso de manhã. O único período que a gente pode dizer que a igreja judaica, a fase da igreja judaica, a igreja de Deus, esteve bem, foi no período de Salomão, que essa citação aqui diz, né, no reinado de Davi e Salomão, Israel tornara-se forte entre as nações e tivera muitas oportunidades de exercer poderosa influência em favor da verdade e do direito. O nome de Jeová era exaltado e tido em honra, e os propósitos para o qual os israelitas haviam sido estabelecidos na terra da promessa de se ia estar a alcançar o seu cumprimento. Ou seja, apenas nesse período que eles estavam para alcançar o cumprimento. Não teve outro. Desde Moisés, quando foi estabelecida a igreja judaica, a igreja levítica, né, até o ano 34, né, não teve outro período. Então só aqui. Parei aonde? Barreiras haviam sido derribadas e os pesquisadores da verdade, vindo das terras pagãs, não retornavam insatisfeitos. Produziam-se conversões e a igreja de Deus da terra se ampliava e prosperava. Foi nesse período. Aí sabe como é que a igreja prosperava? A lição para nós.
né, pelo testemunho. Israel não evangelizava, nunca evangelizou. Inclusive até hoje, judeu não é de evangelizar ninguém não. Fazer proselitismo. Isso. Né, Israel não é de fazer isso não. Então como é que eles alcançavam as outras nações através dos testemunhos? E como é que o terceiro Elias, o homem designado, vai alcançar? Quando a gente lê lá em Mateus. E pelo testemunho, né, quando esse evangelho for pregado a todo mundo, em testemunho, né, a palavra martireu. Conhecer Deus através do nosso caráter, do nosso comportamento. Quando a gente, vamos lá dar uma olhadinha rapidinho em 1 Reis. Quem tem relógio? 4:30. Vai até 7 horas, gente, tá? Tem tempo, só vamos parar para fazer um intervalo. Falei aonde? 1 Reis, né? Tô com a mente cansada. 1 Reis 10. Não, 1 Reis 11. Isso aqui, ó, quando diz aqui, os pesquisadores da verdade vindo de terras pagãs, né? Pessoas que não eram israelitas. Por exemplo, Urias, o heteu, que Davi, o ingrato, matou, que quando a gente lê em Crônicas, era um dos valentes de Davi. Urias era bem conhecido de Davi, ele era um dos valentes. Ele não era israelita, ele era heteu. Ele veio de terras pagãs, né? Não retornavam insatisfeitos. Ou seja, eles iam, ouviam e voltavam cheios. Produziam-se conversões. Quando a gente vê aqui, ó, capítulo 10, versículo 1, ó, ouvindo, ou seja, a rainha de Sabá, ela ouviu de quem? Ó? Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões de espírito. Ou seja, ela ouviu dele, ele que foi lá e pregou para ela? Não. Ela ouviu porque já tinha uma fama rolando, já tinha uma fama correndo. Então ela foi lá, ela falou, nossa, falam tanto desse Salomão, falam tanto desse rei, eu preciso ir lá ver se é isso tudo mesmo. E chegou a Jerusalém com grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Disse tudo que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu, lhe deu resposta a todas as perguntas. Nada houve que não pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá, agora ela está vendo, porque primeiro ela ouviu, agora ela foi lá conferir. Não é isso? Qual versículo eu parei? Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida na sua mesa, e o assentar até o assentar dos servos, ela foi lá ver, gente. E o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, ficou o quê? Fora de si, meu irmão. Até o assentar de um servo, o comer, o vestir. O terceiro Elias não tem uma mensagem específica ao vestuário? Não temos uma mensagem específica à alimentação? O assentar poderíamos aplicar como a nossa maneira de estar, de lidar, o nosso comportamento. Então, a rainha de Sabá ficou fora de si. E ela ainda diz assim, ó, eu disse ao rei, e disse ao rei, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, dos teus feitos e da sua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram. E eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria, bens e fama. Então, isso, estava até conversando com a irmã. Amém. Isso é um tipo do alto clamor. Isso é um tipo o evangelho ser pregado a todo mundo em testemunho. As pessoas vão ver. Quando lá em Deuteronômio Deus fala através de Moisés, falando, olha, vivam as leis, se vocês viverem as minhas leis, o povo vai olhar e falar, nossa, que povo sábio, que povo de pele macia, rosada, que não tem doença, povo entendido, que tem um Deus achegado. Então, esse é o tipo de evangelismo correto. E era isso que nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, respondendo a pergunta lá no começo,
deveríamos estar vivendo. A palavra de vida, não falada. Exatamente. Então, se a gente for prescrutar aqui nas Escrituras, eu só vejo essa citação, um momento em que foi o auge de Israel, o auge da Igreja de Deus nessa fase, e também lá em Números, vamos lá em Números 22. Porque aqui em Números 22 foi um período muito curto. Muito assim, curto mesmo. Balaão. Que o contexto é Balaão. Balaque chama Balaão para quê? Para amaldiçoar o povo. Falou, amaldiçoa esse povo. Porque esse povo é grande, eu estou com medo deles, amaldiçoa. Ok? E aqui no versículo 8, capítulo 23, versículo 8. Capítulo 23, versículo 8. Balaão diz o seguinte: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Ou seja, eu não posso amaldiçoar esse povo. Agora, por que ele não podia amaldiçoar esse povo? A resposta está no versículo 20 e 21. Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Por quê? Porque não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele. Por que é com ele? Porque ele não viu iniquidade. E no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Então, um outro período bem curto em que a igreja atingiu, podemos dizer, um auge, né? Também na época de Josias, ou de Ezequias, né? Segunda Crônicas 28, não, Segunda Crônicas 29, 30. Não, 30, 12. Depois das reformas que Ezequias fez, reavivou a nação. Aí diz: e a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhe um só coração para fazer o mandato do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Então alcançou ali o que foi alcançado em Atos também, união, unanimidade. Ok? Vamos encerrar. Aí temos, se a gente olhar o desempenho da igreja cristã, todas as igrejas tinham os seus problemas, nós só não temos relato da igreja de Filadélfia. Filadélfia não tem reclamação. Nós já comentamos isso acho 3 vezes já. E a única igreja que não tem elogio é Laodiceia. Como eu vou querer o desempenho de uma igreja que não tem elogio? Não tem sentido. Eu não tenho um desempenho bom, não tem elogio, não tem. Qual é o nosso estado? Nosso estado é morno. Nosso estado causa náuseas em Deus. Nós somos povo de Deus, mas nós causamos náuseas. Deus quer nos vomitar. Essa é a igreja de Deus. Uma igreja que causa enjoo. Queria ler uma... Vamos lá em Apocalipse, rapidinho. A gente encerra. Apocalipse 3. E aqui na Laodiceia. Versículo 15. Olha o que diz. Versículo 15 do capítulo 3. Conheça as tuas obras, que nem é frio, nem quente. Aí Deus fala assim: quem dera fora frio ou quente. Ou seja, em outras palavras, quem dera, se você fosse um adventista, um cristão, que vivesse a verdade. Ou quem dera se você fosse um mundano assumido. Isso é forte. É melhor que estar dentro de ser. Isso é forte. É melhor eu estar no mundo, bebendo, estragando a minha vida, do que estar meio convertido que não existe. A indecisão não é uma decisão. A indecisão é estar ao lado do inimigo. Só que transparece o quê? Hipocrisia. Transparece hipocrisia. Nós podemos fazer 3 tipos de escolhas. Quando a gente vai lá em Gênesis 3,15, Deus fala, por inimizade de ti a mulher. Você vai conseguir resistir às astúcias de Satanás. Você vai conseguir vencer a Satanás, se você assim o escolher.
Ok? Deus fala isso. Então Deus já dá a oportunidade. Fala, ó, você agora tem a tendência para o mal. Naturalmente você vai escolher o mal. Mas, se você não quiser escolher o mal, quiser se livrar disso, é impossível se livrar disso, humanamente falando, né, eu te dou, eu interfiro nisso. Eu te dou poder. Então, Deus abre uma porta, um segundo caminho. Nós deveríamos morrer, merecemos a morte. Mas Deus dá um segundo caminho. Eu posso vencer por Ele. Né? E vamos lá em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 6. Deus fala assim para Caim. Então você vê que pecado é escolha. Está muito nítido isso aqui. Ali em Gênesis 3,15 Deus fala, ó, a inimizade existe. É só você me solicitar. Okay? É só você escolher por ela. No versículo 6 nós conhecemos o contexto, Caim ficou chateado, né? E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Então, Deus vai a Caim. Deus vê que não ia dar bom. Ele vai a Caim, igual ele foi a Adão e Eva. Com o intuito de ensiná-lo. Com o intuito de fazê-lo raciocinar. E ele fala, olha os detalhes. Se bem fizeres, ou seja, se você escolher o bem, se você escolher a obediência, se você escolher essa inimizade, não é certo que você vai ser aceito. Se você decidir ao meu lado, não é certo que eu vou te aceitar, não é certo que eu vou te dar suporte. E se não fizeres bem, o que acontece? O pecado já na porta. O pecado está aí. E sobre ti será o seu desejo, sobre o pecado. Mas sobre ele deves dominar. Ou seja, existe uma escolha. E sabemos qual foi a escolha de Caim. Qual foi a escolha de Caim? Pro lado mal. Caim escolheu o mal. Ok? Mesmo tendo a possibilidade de erguimento, ele escolheu o mal. Agora existe a opção do lado do bem. Podemos exemplificar isso lá em Daniel 1,8. Daniel 1,8 diz que ele decidiu em seu coração a não se contaminar. Então, Daniel decidiu. Então tem o quente e o frio aí. Mas também tem o morno, o indeciso. Se a gente abrir a Bíblia em 1 Reis 18. Aqui no contexto, Elias, dos profetas de Baal. E Elias vai lá e interroga o povo, né? 18, 21, e diz, então Elias se chegou a todo o povo, versículo 21, capítulo 18. A todo o povo. E disse, até quando cocheareis em dois pensamentos, ou seja, o quente e o frio? Até quando vai titubear? Até quando vai ficar indeciso? Em cima do muro. Se o Senhor é Deus, o que a gente tem que fazer? Segue! Vambora! Se Baal é Deus, segue! Você tem a escolha. Agora ficar nesse pé lá e pecar não dá. Não dá, a gente precisa decidir. Então qual foi a resposta do povo? Ou seja, a indecisão. A indecisão. E Ellen White, escrevendo sobre esse evento, né, sobre a indecisão e especificamente a Elias, ela diz, e agora, nessa crise terrível, na presença dos sacerdotes idólatras e do rei apóstata, Acabe, permaneceram neutros. Todo mundo ficou quieto, calado. Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Bem-vindo à Laodiceia, a igreja em cima do muro. A igreja que comete um dos pecados mais graves segundo a ótica divina. Neutralidade em tempo de crise. Meus irmãos, essa é a igreja de Deus.
bem-vindo. Se eu quero jogar ela no inferno, é porque eu não estudo. É porque eu não entendo o contexto da igreja de Deus na Bíblia. Então essa é a igreja de Deus. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Né? Somos mais culpados do que Israel, do que a fase de Israel? Sim, por quê? Exatamente, foi o ponto. Em Atos, né, pelo menos é a minha visão, posso estar errado, estou aberto a sugestões. Na minha visão, em ações e atos, a igreja hoje não alcançou a apostasia que a igreja de Israel, no período de Israel, alcançou. Para ter homossexual dentro da igreja, para pastores terem mulheres aos bandos dentro da igreja tendo relação sexual, eu não cheguei a ver isso ainda. Eu não cheguei a ver isso. Ou matar o próprio Cristo, eu não cheguei a ver isso ainda. Nem aquela trans que é ancião lá nos Estados Unidos? Eu não estou sabendo. Eu falo de mim. Eu respondo isso. Eu sei de igrejas nos Estados Unidos que se tornaram igrejas homossexuais, mas depois a associação baniu. Existem umas igrejas lá nos Estados Unidos que não são vinculadas à associação geral, que são igrejas adventistas homossexuais, LGBT. Inclusive tem uma igreja virtual, depois quem quiser pesquisa, a igreja virtual dos adventistas homossexuais. A igreja mundial, ela é adventista e tal, e são adventistas que saíram da igreja, são homossexuais, e eles compartilham a mesma fé. Né? Inclusive eu conheço um que não quero nem falar no estado, não pode ver. Eu conheço um que está lá, no estado brasileiro. Mas enfim, na minha visão, em atos e ações, a igreja não está tão ruim, está horrível, mas não está tão ruim quanto Israel. Né? Porém, a nossa culpa é maior, exatamente pelo que o irmão falou, porque nós temos muita luz. Nós temos 1 metro cúbico de livro de profecia. O tempo do fim chegou, os livros e as profecias se abriram. Daniel não teve tanta luz como nós. Daniel decidiu. Jó diz que Deus fala que Jó era o único na sua geração. Fala, não há homem na terra como Jó. Homem íntegro, reto, perfeito, temente a Deus e vivia assim mal. Então Jó não tinha nem Bíblia. Jó era do tempo de Abraão, mas homem Jó nem Bíblia tinha. E foi o único na sua geração. Agora eu, com toda a Bíblia, com toda a escatologia, com toda a história judaica, com toda a história da igreja primitiva, da igreja cristã, da igreja adventista, o que estamos fazendo com essa luz? Então a nossa culpa é muito maior. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Roubou uma bala, roubou um banco, para Deus vai para o inferno. Mas existe gravidade, porque nós temos luz. No último slide, nossa posição diante de Deus não depende da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos da que já possuímos. Ou seja, mesmo que não depende do tanto de luz, porque Lutero foi salvo comendo carne de porco, bebendo vinho e sendo um bom mariano. Mas era a luz que ele tinha. Ele viveu, né? E a imagem diz que ele vai estar entre os ressurretos. Então, Deus não levou em consideração, porque era a luz que ele tinha, mas ele viveu a luz que ele tinha. Então, o nosso problema aqui, entendeu? Miller, questão do sábado, né? Miller rejeitou o sábado. Ela chega a dizer em 1 Escritos que ele pregou contra a verdade. Só que ele não assimilou. E a verdade Deus considerou. Por isso que a gente tem que ser muito cauteloso, em julgar as pessoas, em pregar. Né? Então, a quantidade de luz que temos recebido, mas do uso da que fazemos. Né? Assim mesmo, o pagão que prefere o direito na proporção em que lhe é possível distingui-lo, acha-se em condições mais favoráveis do que os que têm grande luz e professam servir a Deus, mas desatendem a essa luz e por sua vida diária contradizem sua profissão de fé. Adventistas do sétimo dia. Eu me incluo. Ok? Porque eu faço parte dessa igreja. Queria terminar com o último versículo. Deuteronômio 29 e 29. Versículo muito conhecido. A gente sempre focaliza esse versículo no que está revelado e no que está revelado. Né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Só que a gente para aí. Só que para que são as coisas reveladas?
né? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, a luz que chegou, meu irmão, viva, porque senão vai virar trevas. E não fique em cima do muro, porque é a pior posição que tem. E somos tendenciosos a ficar em cima do muro porque somos laodiceanos. Tem uma profecia sobre nós. E devemos ir contra as estatísticas. Amém?